Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta e olá, o novo Brasil é o que nós queremos. Olha, nós temos que ter uma consciência, né? A consciência, quando ela é perdida, quando ela é roubada, e como se roubam a consciência? Primeiro, as pessoas têm que destruir os seus sonhos. Destruir seus sonhos. Destruir os seus sonhos, então a sua consciência, ela fica à mercê de qualquer promessa. Ela passa a ter preço. Quando a consciência, você até pergunta se está certo ou errado, até consulta alguns amigos mais próximos, mas você sabe que está errado. Mas aí as pessoas te dão outros conselhos. Não, mas é sobrevivência, é assim mesmo. Nós estamos no Brasil, isso aqui não funciona mesmo. E, de fato, dentro dessa lógica, não funciona. Nós temos com a Constituição, desde 5 de outubro de 88 até hoje, nós não vimos. Agora que nós não estamos vendo mesmo. Porque colocar os anos que se passaram dentro dos trilhos da Constituição, nós vamos ter que uivar muito. Mas vai ter muito uivo, porque não é fácil. Colocaram pessoas nas posições estratégicas. Eu sempre disse, e sempre vou repetir, nesses últimos 16 anos, você não pode acreditar, e aliás, acredita porque o brasileiro, ele é boa índole, ele é inocente, e passa a ter essa crença, porque nós vivemos numa glória do passado, na história. Vivemos aquela história, né? O glamour da história que tornou-se os holofotes. Os holofotes da história ainda estão naquele passado glorioso das Forças Armadas. Não estão olhando com os holofotes hoje da razão, da realidade. Então as pessoas evoluíram, usando esse verniz do socialismo, verniz do comunismo, ele foi crescendo, ele foi criando camadas. E foram ali com essas luzes dos enganos, das histórias, das vitórias dos nossos pracinhas, dos nossos soldados. E isso está incutido na nossa cabeça. Eles conseguiram colocar nas nossas cabeças que aquele exército dos pracinhos que foram à guerra, aquele exército que combateu ali a guerra dos farrapos, o exército de Caxias, o exército do imperador, porque ele já começou a desmontar num dia em que Teodoro da Fonseca, aquele sujeitinho, fez com que tomasse a alma do brasileiro. Tanto é que a ordem e progresso é uma frase criada por Comte, que é um filósofo do positivismo francês. Foi ele que criou aquela frase. Foi ele que criou. E as pessoas ficam, bordado, fulano de tal bordou, e falou, não, aquela ordem e progresso, ele foi tirado de um filósofo do positivismo francês chamado Comte. Ele criou e colocamos isso, baseados, né, que ordem vem do amor e progresso, né, vem da união. Então isso tudo foi criado para que a gente pudesse assistir, mas tudo foi planejado. E esse exército de Caxias parou naquele tempo. Não adianta você... nós somos exército. E esse brilho, essa luz, esse verniz, colocou na cabeça de todos nós brasileiros. Ou você não acredita que na época da Dilma não houve promoções de generais? Não houve promoção de generais na época do Lula, não houve simpatizantes, não tem simpatizantes, não entrou simpatizantes comunistas, socialistas nas Forças Armadas. Você acredita nisso? Você acredita que nas Forças Armadas não tem comunista, não tem socialista? De onde você tirou isso?
Isso é o mal de você não se informar e o mal de você acreditar nesse verniz que encobre o mau caratismo, encobre a falta de respeito, a falta de coragem, a falta de realmente saber que faz parte da glória de Caxias. Isso passou. Então a Dilma também promoveu alguns generais. E esses generais, outros coronéis, isso foi promovendo generais, coronéis, até algumas pessoas chegarem nos seus devidos lugares. Olha o que esse general 4 estrelas, não é fácil chegar a general 4 estrelas. O general Leônidas Pires, ele sempre disse, ele não tinha promovido o general Newton Cruz, por causa daquela braveza dele, não promoveu a general de exército porque ele não tinha qualidades de generais. Eu não vejo, eu acho que ele deveria sim sair sim. Foi um dos generais que realmente representa o generalato. Mas ele falou que não. Então você vê que para chegar a general de exército é preciso muito, mas muito equilíbrio. Mas o que ocorreu para a gente eleger uma pessoa, general, esse general que foi chefe do GSI, o que aconteceu para esses mesmos generais assistirem à história e depois se posicionarem hoje a favor daqueles que queriam, de todas as formas, uma ditadura do proletariado, um socialismo, um comunismo? O que aconteceu? Você acredita que isso... Ah, não, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, senhores. Os tempos mudaram, senhora. Então quer dizer que o ladrão de 1990 e o ladrão de hoje não causa nenhum dano? Quer dizer que o comunismo soviético de Stalin, você acha que ele hoje é tão bonzinho quanto o do Maduro, o da Coreia, ou da China, ou do Camboja, ou seja lá de onde você queira tirar comparações? Você está vendo o que ocorreu? Essa covardia que fizeram com o povo brasileiro, 70 e poucos dias, 75 dias na frente dos quartéis mendigando, pessoas se ajoelhando, pé de soldado, covardes. Olha, isso revolta para quem um dia vestiu a farda verde-oliva, olhar na cara dessas pessoas sem brilho, sem coragem, bater continência para desclassificados. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. E é isso que nós estamos assistindo. Agora, se essa ingenuidade que eu estou te comentando aqui, as pessoas acreditarem que isso não tinha no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, você é muito ingênuo. Mas é ingênuo demais. Você deveria estar chupando o dedo por acreditar numa história dessa. Porque olha o que está acontecendo no Brasil. Você acha que não tem apoio, não tem um sustento, não tem instrumentos que estão simplesmente a assegurar as ações do que está acontecendo no Brasil? Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de nação. Nós estamos falando de 200 milhões de pessoas, nós não estamos falando de 30 milhões de pessoas, como é na Venezuela. O que está acontecendo se esses 50 milhões de pessoas chegarem a passarem uma situação difícil? Você acha que vai acontecer o quê? Você acha que vai acontecer o quê? Vão plantar nas ruas e vão colher? Não vão tomar, invadir casas, supermercados, o roubo vai ser maior, o latrocínio, o feminicídio, as cadeias vão lotar? Você acha que isso é uma brincadeira? Polaridade política, pessoas brincando nas redes sociais, o Bozo, o Lula. Até quando vocês vão crescer e ficar entre... Vocês, brasileiros, é o que é o povo. E vocês que são chamados poder. Essas coisas que estão aí, isso não é poder. Pode ser mudado. Só não pode ser mudado se vocês perderem o direito. Esse direito dentro da razão de propriedade, não dentro da razão de localidade ou de situação. Não, eu roubei porque eu estava precisando, e mesmo porque ele tinha mais do que eu, realmente
estuda-se a forma, a ação sobre a localidade ou sobre os valores pessoais. Não, realmente, por isso nós vamos ter que relaxar. Aí vão criando teses, simplesmente não, crime é crime, você tem. E a pessoa que foi morta vai voltar? Não vai. Não vai. Então vamos parar um pouco para raciocinar do que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que isso foi permitido, por que as pessoas acreditam nas mentiras, por que as pessoas não pensam, não raciocinam, por que as pessoas não buscam seus representantes e por que os representantes não fazem o seu trabalho. É sempre enganando, sempre mentindo, sempre buscando os meios. E o pior, isso está espalhado em todos os lugares. Como um cristão, um pastor, pode ser comunista, meu Deus? Como? Como um ser humano que foi preparado, pago com dinheiro público para ser delegado, para ser general, para ser coronel, pode ser comunista? Põe isso na sua cabeça. Destruir um povo. Que meios? Então existem os meios para se manipular as áreas psicológicas. Marcuse, que era um dos filósofos que ficou muito preocupado em relação ao socialismo da época de Kant, que era contra a razão e o marxismo, e ele então convidou, né, Freud para encontrar uma condição psicológica para poder alcançar e acelerar o sistema revolucionário. Olha só. E essas condições foram estudadas sobre o id. Então, o id é causado sobre um movimento, o qual pode ser psíquico ou pode ser através da condição humana. Está no livro, tá? Procure. Freud explicou muito bem. E como nós vamos fazer isso? Mudar o sistema do proletariado, das lutas sobre os melhores trabalhos, e foram para as universidades. Marcuse foi o precursor, digamos assim, dessa mudança. E deu certo. Formaram professores comunistas, formaram médicos comunistas, formaram cientistas comunistas, e foram formando. E foram formando pessoas inteligentes, foram entrando direitos comunistas, e foram entrando. É isso que nós estamos vendo. É isso que causou esse desacerto tão grande. Eu vou trazer a vocês o que Marcuse fez em relação ao direcionar o marxismo modificado usando os termos psicológicos, psíquicos do Freud. Usando esses termos nas universidades. Essa condição que nós estamos vendo hoje. E alcançou todos. Você vê nas igrejas pastores comunistas. Como? Vai contra tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus falou. Membros comunistas. Vai contra tudo. Não bate. A coisa não bate. Nós, brasileiros, nós simplesmente dormimos no berço esplêndido e estamos agora acordando com a água, na ponta do queixo. A água aqui, e a lama até ao pé. E agora vamos fazer o quê? Se bater aonde e como? Não tem saída, filho. Não tem. Eu lamento. Eu espero que possa, com essas pessoas que se encontram no Senado, algumas pessoas se conscientizarem, e possam essas pessoas juntar-se a esses que tem aí para poder sair. Porque, olha, se não salvar a democracia, não vai ter como salvar o socialismo. Porque não há como sobreviver. Então, tem que salvar a democracia, nem que seja no nome. Observe se esses comunistas não falam sobre democracia. O Lula fala sobre democracia. O Lula é um psicopata legítimo. Ele é mentiroso. Olha se ele não fala salvar a democracia. Como salvar a democracia? Você está destruindo o país.
Outros falam sobre salvar. Eles usam a democracia, tem que sobreviver, nem que seja na boca dessas pessoas, para poder eles pôr em prática o plano diabólico de destruição total daquilo que você possa entender como família, pátria, propriedade de Deus. Para ter um novo Brasil, meu caro, você que apostou nisso, você vai ter que uivar. Olha, algumas classes vão se sair até bem, mas aquelas pessoas que vivem de vender de porta em porta, coisinhas que compram de plástico de indústrias que vendem, que produzem, essas pessoas não vão ter trabalho. O que eles vão fazer? E eles acreditarem que ia comer picanha? Tadinhos. Vamos tentar resolver esses problemas, vamos nos conscientizar, vamos nos educar, buscar as informações corretas, vamos saber o que está de fato acontecendo, vamos apoiar as pessoas que de fato estão querendo mudar esse Brasil, voltar à nossa democracia, voltar à prática da nossa Constituição. Só assim é que nós podemos sonhar em um novo Brasil. E eu espero que de fato esse novo Brasil venha antes de terminar esses 4 anos de pesadelos que nós estamos vendo no Brasil. Um abraço a todos. Até mais.